compartilhar um pouquinho aqui com vocês sobre a minha história, sobre quando eu comecei a carreira. Eu me casei no final do ano de 2009 e eu morei um tempo no Japão até o início de 2009. Vim morar aqui em Natal. Em 2010 eu comecei a empresa de fotografia. Então eu trabalhava de carteira assinada na época, estudava para concurso público e comecei a fotografar no início de 2010. Depois de um ano trabalhando com fotografia, eu vi que eu já estava ganhando mais na fotografia do que no próprio trabalho de carteira assinada, e foi o que me fez tomar a decisão de deixar e assumir de vez a minha carreira como fotógrafo. E aí eu me dediquei 100%, porque é bem complicado você gerenciar e combinar, né, um trabalho que você tem que cumprir expediente com o trabalho da fotografia, porque isso danifica demais também essa questão da qualidade de vida. Porque eu trabalhava durante a semana inteira, fotografava nos finais de semana, e o tempo que eu tinha para editar era à noite e à madrugada. Então muitas vezes eu ia dormir 2, 3 da manhã editando, para acordar no outro dia de 6h30 para ir trabalhar. Então isso era bem penoso, e eu vi que valia mais a pena realmente tomar coragem, deixar meu emprego, me dedicar à fotografia, porque eu percebi que quanto mais energia, mais tempo, mais dedicação eu colocasse ali no universo da fotografia, mais também eu iria receber de retorno no sentido financeiro também, de poder viver dela. E graças a Deus, né, deu tudo certo, e a partir do meu segundo ano de fotografia eu já estava vivendo exclusivamente de fotografia. E aí, nessa época, minha gente, que eu comecei na fotografia, eu fui estudar. Eu sou um cara que não gosta de fazer alguma coisa que eu não sinta que eu estou muito apto a ela, que eu não estou bem preparado, que eu não sei tanto a teoria quanto a prática, que eu não tenho o embasamento correto para fazer o que eu estou fazendo. Então eu fui estudar. Então nos primeiros 2 anos, 3 anos, tudo que eu recebia era ou para investir em melhorar aos pouquinhos o set de equipamentos, ou principalmente para estudar, para fazer workshops, para viajar para congressos, para ter contato com mentores que eu admirava fotografia. E aí eu reinvesti aquilo que eu ganhava, né, para estudar, para aprender, para melhorar, para aumentar o meu repertório técnico, o meu repertório teórico também. E nesse período foi um período de muito estudo, de muita dedicação, e eu tributo muito do que aconteceu na minha carreira, de ter tido um boom assim muito rápido, porque o primeiro ano ali eu estava começando a aprender, no segundo, terceiro ano eu já estava assim, com o nome explodindo, a agenda cheia, aquela coisa de muita procura, porque principalmente nessa época, minha gente, 2011, 2012, não existia nem de perto assim o conhecimento que existe hoje no mercado a respeito da própria fotografia. Então era raro alguém saber alguma coisa sobre composição, por exemplo. Eu me recordo de 2011, eu acho, receber algumas perguntas assim no meu inbox, tipo: Fugício, o que é essas fotos que o casal fica preto? Você leva um tecido para enrolar o casal, assim, para eles ficarem pretos, né? O cara estava falando de silhuetas. E olha o quanto o grau técnico na época era menor. Então o cara olhava uma foto de silhueta e pensava que... isso fotógrafo, tá, que me mandava essa pergunta. Me perguntava se eu enrolava o casal ali com um pano preto para eles ficarem daquele jeito. E exatamente por essa questão de que existia poucas pessoas ainda se dedicando a um conhecimento mais intenso sobre a composição, meu trabalho teve um boom muito grande na época. Eu tive um mentor muito especial na minha carreira, que foi o Rafael Benevides, que me ensinou muita coisa legal a respeito desse universo da composição.
E aí meu trabalho chamou uma atenção muito grande aqui no meu mercado na época e eu comecei a trabalhar enlouquecidamente, né? Eu tinha 20 e poucos anos na época, então eu estava com todo aquele gás, aquela disposição da juventude, aquela vontade de trabalhar, de conquistar, de fazer um nome, de construir uma marca. Então eu cheguei a fazer 90 casamentos no ano, né, 80 e poucos casamentos no ano. E aí isso foi em 2012, 2013, 2014. E aí se não me falha a memória, cara, foi no final de 2015, na época eu trabalhava eu e a minha esposa juntos, né? Ela participava de todos os ensaios, todos os casamentos. E aí no final de 2015, a gente terminou o ano numa sequência de uma semana que a gente fotografou tipo quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. E aí no domingo, quando a gente terminou o último casamento, saímos os dois direto pro hospital com uma estafa, assim, com grau máximo de cansaço, de exaustão. E ali, naquele dia que eu me vi assim, meu corpo falhar, o meu corpo me dizer, cara, você tem 20 e poucos anos, mas ainda assim você está passando da linha, você perdeu o limite da coisa, você está trabalhando demais. Naquele dia eu entendi que era necessário buscar um equilíbrio maior entre o trabalho e a qualidade de vida, o trabalho e a saúde, o trabalho e o autocuidado, entende? Aquele momento foi uma virada de chave grande para mim, porque ali eu entendi o quanto é importante a gente cuidar de outras coisas e não só olhar para a empresa, não só olhar para o trabalho. Aí eu me recordo daquela frase que diz que existem pessoas que estão tão pobres que elas só têm dinheiro. Então dinheiro não é tudo, porque o dinheiro sozinho, sem a qualidade de vida, sem a saúde, sem o autocuidado, ele pode ser letal, ele pode ser uma coisa muito nociva para você, tá? Assim como foi para mim ali naquele ano, e eu entendi, e a partir dali eu mudei completamente a estratégia, a metodologia, os planos, o que eu queria para mim, o que eu queria construir na fotografia, o que eu queria construir como empresa, o que eu queria para mim, o que eu queria para minha esposa. Ali virou a chavinha e eu entendi que a gente precisa expandir o horizonte, entender que a vida ela tem mais a oferecer do que só o trabalho, tá? Então, para mim aquela foi uma experiência marcante, e a partir dali, daquele ano, eu decidi criar toda uma metodologia, uma estratégia, um método, uma maneira de transformar essa realidade e modificar completamente a maneira como eu vivia. Então eu saí de um universo onde eu fotografava ali 90 casamentos por ano, em 2014, 2015, para uma realidade hoje, onde eu fotografo cerca de 30 casamentos no ano, ganhando mais do que eu ganhava na época que eu fotografava 90 casamentos, tá? E é exatamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Qual é a diferença entre aquele Fugice de 2015, que terminou o ano estafado de trabalhar, e o Fugice de hoje, que tem tempo para cuidar da esposa, cuidar da filha, de ir num cinema que eu amo, de ler um livro que eu gosto pra caramba também. Qual a diferença daquele Fugice que só pensava em trabalho para Fugice de hoje, que entende que a vida equilibrada é muito melhor? A diferença é o quanto hoje eu sou muito mais feliz e realizado com a fotografia do que eu era naquela época, tá? E aqui eu compartilho algo extremamente importante com vocês. Hoje, na minha realidade aqui, eu preciso de 30 casais que decidam fechar comigo, tá? Eu posso dar orçamento para 200, para 300, não interessa, né? Sempre você vai receber aquelas mensagens do tipo, vou falar com meu noivo e volto, e a pessoa nunca mais volta. Não tem problema, tá? Eu não fico chateado com essa noiva, porque eu só preciso de 30, de acordo com o valor que eu criei para mim, que é estabelecer
uma agenda que me proporciona trabalho, me proporciona ter um financeiro bacana, bem equilibrado, que me faça ganhar bem, que me faça viver com dignidade. Então, vivo num lugar super legal, pago o plano de saúde para estar seguro e tranquilo, né? A saúde minha, da minha filha, da minha esposa, para andar num carro digno que eu sei que não vai me deixar na mão, não vai quebrar, para ter um set de equipamentos legal também que eu possa colocar na minha mão, na mão da minha equipe. Eu tenho tudo isso a partir disso que eu estabeleci. Então eu não abri mão de ter uma qualidade no sentido do universo financeiro, tá? Pelo contrário, porque quando você passa a ter tempo para dedicar um grau de atenção, de cuidado diferenciado com o teu cliente e com a construção da tua marca, você vai conseguir criar um nível de diferenciação muito superior a quem trabalha no universo do volume e que está o tempo inteiro ocupado, o tempo inteiro sobrecarregado. Tá? Então, ter mais tempo vai também te permitir, te dar meios de você entregar uma experiência mais personalizada, de maior qualidade para o teu cliente também. Então a qualidade de vida acontece para você e a qualidade da prestação do teu trabalho, do teu serviço, da tua fotografia vai também elevar para o teu cliente também, o que é maravilhoso, sensacional. Tudo isso é um processo.